Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer um adendo então do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 6, e vamos falar só sobre o Sermão da Montanha, que foi o sermão mais importante que Deus fez, né, que Jesus fez na terra, e que nós podemos tirar muitas lições, né? Esse sermão, ele é narrado no Evangelho de Mateus e Lucas e tem uma diferença, né? Um fala que é o Sermão da Planície, que é o Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Então, independente do escrito, da localização geográfica e tudo mais, né? Esse sermão, ele é dividido em três partes. A primeira é a exaltação das bem-aventuranças, é o amor que nós devemos nutrir um pelo outro, e as características dos discípulos de Jesus, e todos devem estar em nosso coração. A gente já falou, né, sobre a escolha ali dos discípulos, né, de Jesus, e foi bem interessante porque a gente pode aplicar aquilo para o nosso dia a dia, né, quando a gente vai escolher pessoas para estar ao nosso lado e como a gente deve agir quando as pessoas não são exatamente aquilo que a gente pensa. Então, ficou bem rica essa explicação. Mas agora a gente vai falar sobre esse sermão da planície, né? E depois recomendo que vocês leiam ali, né? O sermão, que ele é muito bonito, ele traz muitas coisas ricas, né? Eu vou ler só um trechinho que eu acho primordial, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais dele tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais dele aos falsos profetas. Digo-vos a vós que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Dentre essas e outras falas, é muito bonito esse evangelho, muito rico, e nos traz grandes ensinamentos. Quem são os felizes? O sentido de felicidade aqui não é aquele em que as pessoas vivem sorrindo para as paredes, que parecem estar sempre bem, sem problema algum. Porque nós vivemos num mundo de fachada, aparência e ilusório. Nem tudo que aparenta ser real é de fato. E isso a gente vê assim absurdamente nas redes sociais, né? Nem tudo que a gente está vendo ali é a realidade. Parece ser, quer passar uma imagem de ser e não é. Quem vive baseado nisso vive de ilusão. Deus é aquele que ele conhece todas as coisas, então você pode estar vendo ali imagens bonitas de famílias felizes, bem vestidas, ostentando uma vida, né? Mas Deus conhece a verdade dessas pessoas e às vezes até da gente mesmo, porque muitas vezes a gente também quer passar essa imagem quando posta uma foto, posta alguma coisa ali, né? A gente também está querendo transmitir alguma coisa. E nem sempre aquela pessoa que está ali sorrindo, que está num lugar legal, com uma roupa bacana, né? Vivendo uma situação assim, vamos dizer, no popular, tá luxando ali, né? Ela tá vivendo de fato aquilo.
Deus conhece o coração. Deus sabe o que aquela pessoa está passando. Ou o que eu e você estamos passando e estamos colocando ali, né? Então Deus sabe de todas essas coisas. E quem é feliz segundo o coração de Deus? Ele exala a felicidade e as bem-aventuranças. São aqueles que são bem-aventurados segundo o coração de Deus. Então, aqueles que realmente vivem isso. Quem é que vive isso normalmente? São os pobres, são os famintos, são os tristes e os perseguidos. Porque eles vão ser amados por Deus sem poder oferecer nada em troca. Então, esses eles são bem-aventurados porque deles é que Deus se compadece. É esses que Deus tem um amor especial. É desses que Deus se agrada. E se a gente olha para o mundo em que a gente vive, a gente também está cercado de pessoas assim. Se a gente sai pelas ruas, a gente vê muitas pessoas assim, que não são vistas pela sociedade, mas são vistas por Deus a todo tempo. Mas daí se a gente escuta isso, vai pensar assim, então Deus quer que incentiva isso, a pobreza, a miséria, a fome, a tristeza, a perseguição, a doença. Não, muito pelo contrário. Deus quer a justiça para todos. Deus quer que o reino dele seja justo com todos, que o mundo que ele criou seja justo com todos. Mas para que isso aconteça, precisa haver a conversão daqueles que podem fazer alguma coisa para isso. O reino de Deus acontece de fato quando nós somos tocados, quando nós nos tornamos capazes de tirar o pobre da pobreza, o faminto da fome, né? Saciar a fome dele, o triste da sua tristeza, o perseguido ele ser acolhido, ele ser aceito e o livre das suas perseguições. Então é para isso que o reino, o amor de Deus quer trabalhar, para que haja essa unidade, para que haja esse equilíbrio, para que haja esse mover de ações, para que as coisas melhorem para todos. O reino de Deus é promover a vida para todas as pessoas em igualdade, para que elas sejam melhores, para que elas saiam desses estados de lástima. Muitos estão assim, nessa divisão, nesse afastamento, porque vivem só o cristianismo de fachada. Então eles fazem aquilo, cumprem, vamos dizer, os preceitos, então vão à missa, fazem, né, dão o dízimo, fazem lá uma outra obra de caridade, acho que já estão fazendo muito, mas não vão além disso. O que Cristo quer é que a gente aproxime, que a gente diminua esse espaço, né, esse espaçamento que existe entre essas duas realidades, que haja um maior equilíbrio disso, né? Então que as pessoas que podem, elas trabalhem e lutem por aquelas que não podem, não sejam egoístas, né? Que elas possam fazer algo, dar algo melhor, para que essas diferenças, para que essas coisas se eliminem da face da terra. Muitos também têm o costume de julgar essas pessoas como coitadas, achar que elas vivem assim porque merecem, porque fizeram alguma coisa, ou por receberam isso de uma forma na sua ancestralidade, né? Então isso já vem lá na sua árvore genealógica, né? E isso é uma mentira, não existe isso, né? É uma visão errada dessas coisas, né? Ninguém sofre porque quer ou porque merece, né? É uma situação que a gente precisa olhar com os olhos da misericórdia de Deus, né? É um estado, na verdade, né? Então a gente precisa trabalhar para tirar essas pessoas desse estado de sofrimento, de penúria, de miséria,
E como é difícil a gente trabalhar isso nos dias de hoje, né? As pessoas estão muito preocupadas com o si, com o ter, com o ser, com o estar, e deixam às vezes de olhar para os outros. É muito triste isso, né? E a gente precisa trabalhar para uma sociedade que seja mais digna, que seja mais equilibrada, que seja mais correta, né? Para Jesus, no coração de Deus, né? Essas pessoas que estão mais marginalizadas, elas que são os primeiros a serem promovidos no reino do céu, porque são aqueles que mais merecem e que doam o seu amor, que vão dar o seu amor da forma mais gratuita possível, porque eles não têm nada para oferecer a Deus a não ser eles mesmos, né? Então eles não podem dar dinheiro, eles não podem dar muitas coisas a não ser o próprio amor deles, né? Então esses é que Deus mais se sente tocado em ir ao encontro, em ajudar. E muitas vezes Deus se faz presente nessas pessoas que vão até esses que mais precisam e ajudam, né? Nos trabalhos voluntários, de acolhimento, de partilha de palavra, de ajuda mesmo, às vezes presencial, assistencial, né? Mas também tentando promover a dignidade humana para que essas pessoas saiam dessa vida, não fiquem numa vida de vitimismo, né? Muitas vezes o que a gente percebe é que muitos não querem sair dessa vida, não querem ter um trabalho digno, não querem morar numa casa, querem ter isso, e a gente tem que sempre estar insistindo para que aconteça o contrário, né? Deus não quer que as pessoas vivam nas ruas, que as pessoas tenham essa vida marginalizada e à mercê da própria sorte, né? Deus quer dignidade para todos, mas nem sempre isso é possível, é fácil de se conseguir, né? E ao mesmo tempo também a gente se lamenta, assim como Deus, daquelas pessoas que têm condições de fazer alguma coisa, né? Que são ricos, que têm muita fartura, que esbanjam isso, e a gente vê isso, né? Através das redes sociais hoje, né? Zombam dos outros, né? Como a gente já falou também aí em episódios anteriores, né? Daqueles que expõem as pessoas, os marginalizados ou as pessoas que estão passando por alguma situação e são expostas, né? Então Deus ele se compadece muito, acho muito triste as pessoas que fazem isso, né? Por prazer, por dinheiro, por sei lá qual tipo de sensação, de sentimento, né? Muito triste isso, né? Ou aqueles que fazem buscando os holofotes para ele, como eram os escribas, os fariseus, por exemplo, né? Que faziam as coisas para se vangloriarem, para posarem de bonzinhos, né? Aparecerem aí na mídia, dizendo que está fazendo, né? Aquilo que você está fazendo, você não precisa pôr, você, né? Deus precisa saber o que você está fazendo, só, né? Não os outros, né? Não precisa ficar esperando elogios e aplausos para isso, né? Basta você fazer e Deus estar vendo aquilo que você está fazendo, né? Isso é o que realmente importa. Essas pessoas, elas não enxergam a dimensão e a grandeza do reino de Deus. Elas estão pensando no reino delas, né? Na glória delas e não na glória de Deus, né? E essas pessoas, elas não podem se engrandecer em cima das mazelas daquelas que não têm, né? Então, daquelas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas não podem crescer, obter mais vantagens e coisas em cima disso, né? Obter lucros e coisas sei lá, o que quer que seja de positivo para elas em cima daqueles que estão sofrendo, né? Elas não podem fazer isso. Isso é muito cruel, né? A segunda reflexão que o sermão nos traz é sobre o amor. É muito fácil a gente amar aqueles que a gente ama, aqueles que a gente gosta, aqueles que nos fazem bem. Difícil é amar os nossos inimigos, os nossos diferentes, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que
falam mal da gente, que não concordam com a vida que a gente leva. Esses são os mais difíceis da gente amar. E é exatamente esses que a gente precisa procurar. A gente precisa aceitar, a conviver com a diferença e amar e rezar por essas pessoas, para que elas sejam tocadas pelo amor de Deus. Ali diz, né? Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Sede bons, como o vosso Pai é bom. E tudo aquilo que Deus ensina a gente a fazer, nós temos que aprender com Ele como fazer. Porque não é fácil. Nós humanos temos muita dificuldade disso. De saber lidar nesses terrenos inférteis, desses terrenos difíceis, pedregosos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Quantas pessoas a gente às vezes nos magoam, às vezes nos chateiam, às vezes até nos tiram do sério. Como fazer para amar essas pessoas? Ser resiliente com essas pessoas. Eu mesmo passei recentemente por uma situação dessa e no dia eu fiquei muito mal mesmo. A minha vontade como um ser humano que sou era de pegar as minhas coisas e sair daquele ambiente, não olhar para trás. Mas o que eu fiz? Respirei fundo e como eu sou uma pessoa que eu tô caminhando, procurando todos os dias da minha vida caminhar na santidade, eu fui até diante do Santíssimo e ali eu entreguei essa situação. Rezei, chorei muito, fiquei em torno de 1 hora diante do Santíssimo, conversando com Deus, sabe? Colocando ali essa situação e pedindo uma luz para Ele. Olha, manda o teu Espírito Santo para que me conduza, para que me mostre o que eu tenho que fazer, me diga como agir, como engolir isso, como administrar esse sentimento ruim que eu estava tendo naquele momento ali. Não é fácil, não é. Não dá pra gente pintar, colorir, colocar uma musiquinha de fundo, né? E uhul, tá tudo bem, não é. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas, pela graça de Deus, e a gente acaba percebendo isso mesmo, né? Eu vi que com o passar dos dias as coisas foram se acalmando, foram se ajeitando. Eu estou num momento bom. Não vou dizer que a gente está vendo, porque isso pode mudar a todo instante, né? Como o tempo. Uma hora tá sol, numa hora chove, numa hora venta, numa hora faz frio. Então, assim, a gente vive momentos, né? A gente não tem esses momentos, né? A gente vive os momentos. E eu vi que aquele momento ele passou como uma chuva forte, que traz algumas situações ruins ali, sentimentos ruins que me trouxe. Eu fiquei muito mal por alguns dias, mas eu fui pedindo a graça de Deus para que isso fosse fosse se moldando, se mudando aqui dentro de mim, que eu fosse aceitando, que eu fosse entendendo que a gente precisa viver com a diferença. A gente não precisa impor nada para ninguém, mas a gente precisa delimitar as coisas e nos fazer entender. E eu acho que isso foi acontecendo pela graça de Deus e com muita oração. O segredo para tudo isso é a gente conhecer o coração do Pai, né? E o filho obediente é aquele que procura seguir aquilo que está no coração do Pai. Então é isso que eu tentei fazer, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer isso. Como é que Jesus agiria nessa situação? Lógico que quem sou eu diante de Jesus? Nada. Mas com a força dele, com a ação do Espírito Santo, eu posso muito. Então eu me coloquei ali na humildade de dizer: Senhor,
só me mostra o caminho, me mostra o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, o que eu tenho que falar, para que as coisas aconteçam. E elas realmente vão acontecendo da forma e no tempo que Deus achar mais propício, né? A gente não é Deus, né? Eu não sou Deus, não tenho todo esse poder, mas eu sou filha dele. E como filha, eu devo praticar esse amor. Por mais difícil que ele seja, por mais desafiador que ele seja, eu tenho que fazer isso, porque a palavra fala, eu tenho que amar o meu próximo, mesmo que o meu próximo seja difícil, mesmo que o meu próximo não concorde com as mesmas coisas que eu. Tenho que rezar por essas pessoas. Que Deus as converta, que Deus as toque, que Deus mostre a sua misericórdia, né? E eu não posso ficar com o meu coração ferido, com o meu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de sentimentos ruins, né? Porque o coração de Deus não é assim. E eu quero que o meu coração seja mais parecido com o coração de Deus. Então, a gente precisa pedir isso, né? Se o dele não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. E olha quantas coisas que a gente faz no dia a dia que machucam, que ferem o coração de Deus. Quantas atitudes a gente tem que fazem mal ao coração de Deus. Em nenhum momento ele guarda coisas ruins, ele não é vingativo, né? Então, eu não posso ser diferente de Deus se eu me digo cristã, se eu sigo a palavra. Eu não posso fazer acepção dessas pessoas que não têm a mesma cultura que eu, que não professam a mesma fé que eu, né? A gente precisa amar as pessoas de forma gratuita, não pode esperar nada em troca. Deus é assim com a gente, Ele ama, nos ama infinitamente e não espera nada em troca. É misericórdia, ele é misericórdia o tempo todo. Mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente o trai, Ele não nos julga. Ele oferece sempre o seu colo para aqueles que querem, para aqueles que precisam. E a gente deve nutrir pelo nosso próximo esse amor sincero. A gente tem que fazer o bem para todo mundo, né? A gente não pode nem julgar nem condenar ninguém, porque nós não somos ninguém, nós não somos exemplo, né? O único exemplo a que ser seguido é Jesus, né? Nós temos que fazer o bem até aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ferem, aqueles que nos traem, né? E acima de tudo, a gente não pode ter esse amor seletivo, né? Como eu falei lá no começo, só gostar de quem gosta da gente, de quem é bonzinho com a gente, né? Não pode ser assim. Nosso amor, ele não pode ter esse modo seletivo, né? Ele tem que amar a todos, ele tem que abranger a todos. Porque se a gente fizer isso, né, a gente ter essa seleção, a gente tá tendo só uma bondade humana. Então a gente só vai fazer coisas boas, né, para quem é do nosso mundo, da nossa vivência. Não, isso não tem nada a ver com Deus, né? A bondade que brota do coração de Deus é a bondade para todos. Ele não seleciona nem a quem, nem a quando, nem onde. Ele não tem limites, ele é para todos. E ao olharmos para esse coração de Deus, a gente aprende que duas coisas muito importantes. Sermos misericordiosos sempre. Maltratar os outros quando o nosso está marcado pelo ressentimento e pela mágoa e não olhar o outro a partir de mim, mas a partir dele. Então, quando a gente tem dificuldade, quando nossos sentimentos estão confusos, quando a gente não sabe organizar isso, foi aquilo que eu fiz, né? Eu olhei com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus para aquela situação. Como é que Deus agiria, né? Diante daquela ofensa, diante daquilo tudo que me foi colocado, né? Eu tinha que ter uma compaixão, olhar para aquelas pessoas com uma compaixão. E isso acalmou meu coração, fez com que as coisas serenassem e se colocassem de volta nos seus lugares, as coisas foram melhorando naturalmente. E segundo é que a gente não pode julgar, né? Nós não temos esse papel de julgar, não temos e
E como é difícil a gente, como ser humano, não julgar as pessoas, né? Nosso primeiro senso é de querer julgar as pessoas. Porque fulano isso, porque fulano aquilo, e não pode ser assim, né? O nosso amor, ele não pode ser um amor que julga e que condena, ele tem que ser como o amor de Deus. Parece até repetitivo a gente falar, mas é porque é muito difícil, enquanto ser humano, a gente fazer isso, né? A gente gosta muito de medir as pessoas, a gente gosta muito de nos compararmos, né? Nos colocarmos em uma situação de comparação com os outros, e isso não é legal. Né? Como bons discípulos que somos, a gente tem que tentar ter aquelas virtudes dos verdadeiros discípulos, né, que foi colocado no vídeo anterior, e cuidarmos da nossa vida, fazermos o melhor para nossa vida, dar bons frutos, né? Procurarmos ser mais discretos e corretos para com as pessoas, fazermos o bem. E como frase de encerramento, né, é uma frase muito bonita que está aqui no texto e que vale a pena a gente refletir no nosso dia a dia. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que a gente saiba realmente cultivar dentro do nosso coração apenas as coisas boas que Deus nos ensina, para que a nossa boca faça só o bem, transmita o bem e produza os bons frutos, né? Que a gente não tenha nada de mal no nosso coração, para que a gente também não ofenda, a gente não agrida, e a gente entenda que às vezes é isso que acontece com as outras pessoas em relação a nós. Que não é por mal que ela está fazendo aquilo, é apenas aquilo que ela está vivendo na vida dela, que de repente ela pode estar colocando para fora. Então não é contra você, mas aquilo que ela está vivendo dentro dela. Por isso que é importante nós rezarmos e orarmos por essas pessoas, para que elas encontrem paz, para que elas encontrem o amor de Deus, se elas não vivem no amor de Deus, né? A gente precisa analisar, tem todo um contexto por trás, às vezes, das situações que a gente passa, mas olhar nessas pessoas com os olhos de Jesus, com o olho misericordioso, com o amor misericordioso de Jesus. Amém? Que você tenha um excelente dia, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, que Deus e Nossa Senhora os abençoe e derrame muitas graças sobre sua vida. Paz e bem.